Aos 29 anos, Moisés fica muito próximo de ser o novo reforço do Santos. Conheça um pouco mais sobre o possível reforço santista depois da nossa vinheta. Para você, amigo e amiga ligados aqui no YouTube, eu trago mais um vídeo no nosso canal e hoje vamos falar sobre o atacante Moisés, ele que fica então muito próximo de vestir a camisa do Peixe para a sequência de 2026. Mas antes de falar do Moisés, eu peço para que você, claro, se inscreva no nosso canal, ative as notificações para que você receba tudo em primeira mão, os nossos conteúdos, fazendo aquele convite. O conteúdo do seu time de coração você acompanha aqui, com exclusividade, no nosso Fala Adriano Esporte Clube. O atacante Moisés, revelado pela equipe do Concórdia e com passagens pela Ponte Preta, pelo Cruz Azul do México, está no Fortaleza desde 2024, fica então muito próximo de ser o novo reforço do Santos para a sequência de 2026. No vídeo de hoje vamos mostrar para você, torcedor santista, como que gosta de jogar o Moisés através do seu mapa de movimentação, a sua posição detalhada. Vamos mostrar também o radar de desempenho do Moisés e para começar o nosso vídeo ilustrando para você, torcedor santista, na tela, os números do Moisés na temporada de 2025, vestindo a camisa do Fortaleza. Total de 28 jogos, 11 como titular, marcou 4 gols e assinalou 2 assistências. 81% de acerto no passe, 47 finalizações, uma média de 3,28 por partida. 49,3% a eficácia dele nos dribles, uma média até interessante, 5,23 por jogo, 11 passes decisivos e 3 grandes chances criadas. Olhando agora um pouco para o mapa de calor, o mapa de movimentação do Moisés, que tem 1,77 m e tem o pé direito como seu pé dominante. A gente percebe que o Moisés utiliza bastante aquele corredor do lado esquerdo do campo, embora sendo destro, ele trabalha bastante ali pelo corredor do lado esquerdo, mas me chama a atenção essa movimentação do Moisés, trazendo por dentro, muitas das vezes para tentar uma finalização ou até mesmo em tentar encontrar um passe ou até mesmo uma jogada mais associativa ali por aquele corredor do lado esquerdo. Ele trabalha com bastante profundidade, um jogador que também dá bastante amplitude, ou seja, é um jogador interessantíssimo aí para as pretensões do Peixe para a sequência de 2026. A posição detalhada do Moisés jogando com a camisa do Fortaleza aponta. O jogador atuou nos jogos que nós acompanhamos pelo lado esquerdo como ponta, mas também ele sabe jogar pelo lado direito e também como meia um pouco mais ofensivo. Olhando agora para o radar de desempenho do Moisés, que nós utilizamos o mapa de movimentação, juntamos com seus números, aliado à inteligência artificial, chegamos a uma média de 6,1 e analisamos também alguns quesitos técnicos do jogador, como por exemplo, dribles, uma média de nota de 6,5, finalizações 6,5, participações em gol 5,5, a sua velocidade, jogador que tem bastante característica ofensiva, 6,5, grandes chances criadas 5,5, chegando a uma média final de 6,1. Dentro da nossa escala de avaliação, o Moisés é um bom reforço para o Santos para a sequência de 2026. Olhando um pouco agora para o Moisés, trabalhando ali por esse lado esquerdo, conforme nos mostrou o mapa de movimentação, a gente percebe que é um jogador que tem algumas características interessantes, como essa do enfrentamento do 1 para 1. A gente percebe que são 2 jogadores do Mirassol ali, fechando a linha de passe do Moisés, mas ele percebe a movimentação ali na entrelinha do seu companheiro, ele vai rolar e seu companheiro vai acabar finalizando e fazendo gol para a equipe cearense. Mais uma vez aberto, recebendo, já parte para o enfrentamento. Ali a gente percebe que tem um distanciamento do defensor, mas o Moisés parte para cima, ele poderia ali abrir um pouco o corredor para o lateral passar, mas ele percebe mais uma vez a movimentação do seu companheiro na entrelinha e aí ele mais uma vez assinala um bom passe ali para trabalhar esse jogo ofensivo por parte da equipe do Fortaleza. Mais uma vez vamos mostrar mais uma jogada dele, dessa vez trabalhando um pouco mais por dentro, mais puxando o contra-ataque, saindo em velocidade, mesmo nesse ataque do Fortaleza 3 contra 2, ele percebe mais uma vez, poderia ter dado o passe na esquerda, mas lá no alto, na direita, ele percebe ali a movimentação do seu companheiro e aí o seu companheiro recebe e acaba fazendo o seu gol. Dá pra perceber que é um jogador que trabalha muito bem, seja pelos lados ou também trabalhando um pouco mais por dentro, vindo como um meia mais ofensivo. Ele recebe, sai da pressão, percebe a movimentação do Marinho passando nessa janela de espaço e aí ele consegue o passe, o Marinho vai invadir e vai fazer o gol da equipe do Fortaleza contra o Fluminense. Então a gente percebe que é um jogador que tem algumas características interessantes desse enfrentamento, desse 1 para 1. Na equipe do Santos
talvez com essa característica, eu acho que o Moisés se encaixa muito bem no que pensa o Vojvoda que gosta de dois jogadores muito abertos e tem muita dificuldade para escalar esse Santos justamente porque esses jogadores que jogam abertos não têm essa característica de explosão do 1 para 1 que tem o Moisés. Então é um jogador interessante que pode ajudar bastante o Santos nesta formação que costuma jogar o Vojvoda. O Moisés é um jogador que costuma puxar muito o contra-ataque. A gente viu um frame do vídeo ali, onde ele puxa bastante o contra-ataque para tentar esse espaço, para encontrar ali um contra-ataque, sempre ali no 1 para 1, e consegue encontrar bastante jogadas interessantes ali no último terço do campo. Diferente de um ponta que apenas corre para além de fundo, o Moisés tem uma característica principal, o drible em progressão, utilizando o corredor, né? Então ele vai sempre utilizar o corredor como uma saída de jogo para gerar espaço por ali. Nesse caso ele vai atacar ali pelo lado direito, vai tentar encontrar o seu companheiro dentro da área, mas acaba cortando a bola o zagueiro. Mas a gente olhando um pouco para esse Fortaleza, a gente percebe que o Moisés ele dá essa amplitude, né? Então ele tem um jogador que tem essa característica de abrir o campo, de abrir a defesa do adversário, e sempre busca esse enfrentamento, ora sempre levando para o corredor para tentar achar uma jogada ofensiva, para tentar criar uma situação de gol, e aí ele consegue criar situações por ali. Ele vai buscar essa bola agora de novo aberto pelo lado, e aí ele vai atrair essa marcação do seu adversário e, consequentemente, abre espaço na entrelinha, abre jogadas por ali e o Fortaleza consegue criar muitas situações de gol pelo lado onde joga o Moisés. Mais uma vez, contra o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro, ele vai receber aberto, já percebe ali o lateral do Grêmio partindo, né, para cima da marcação em cima do Moisés, ele leva para a linha de fundo para tentar a jogada. Uma outra situação do Fortaleza na temporada passada, que me chamou bastante atenção, é essa. Se você estiver gostando do vídeo, torcedor do Santos, deixa o like para que chegue mais e mais torcedores do Peixe. Fortaleza sempre marcava nesse bloco mais baixo e ficava a critério dos atacantes esse salto de pressão para tirar a construção ofensiva do adversário. A gente percebe o Atlético Mineiro voltando e aí a gente percebe já esses saltos de pressão que o Moisés utiliza na sua característica, que é essa de tentar desarmar sempre essa jogada. Na época do Fortaleza, o Fortaleza tinha, jogando principalmente dentro de casa, o Fortaleza sempre saltava a pressão no seu adversário. A gente percebe agora o erro ali do zagueiro do Ferroviário, que vai gerar um gol ali do Moisés exatamente porque ele salta essa pressão. Mais uma vez, ele vai saltar a pressão em cima do jogador do zagueiro do Internacional, que faz esse passo de retorno para o Rocher, e aí o Moisés vai tentar exatamente desarmar o goleiro da equipe do Internacional, e aí, consequentemente, ele faz o seu gol. Então, um jogador interessantíssimo, que talvez no elenco do Santos eu não consigo ver um jogador com essa característica, essa mobilidade que tem o Moisés, seja na recomposição defensiva também. É bom destacar esse ponto do lado do atacante, mas é o atacante que vai buscar esse enfrentamento, vai buscar esse drible de progressão, vai buscar o corredor, vai tentar criar jogadas ofensivas exatamente porque é um jogador que tem características que o Vojvoda gosta, tanto que o Vojvoda pediu a contratação do Moisés de 29 anos. Olhando um pouco agora para os gols do Moisés, a gente percebe que é um jogador que sempre vai buscar esse enfrentamento, recebendo por dentro, como um meia saindo da esquerda por dentro, ele vai perceber o bloco do adversário muito baixo e aí ele vai na sua jogada individual, vai buscando, vai mostrando recursos, vai driblando ali os seus adversários e faz um belo gol pela equipe do Fortaleza. Mais uma vez, dessa vez, vai desarmar e aí ele sai em contra-ataque em velocidade. A gente percebe que o arranque dele é bastante interessante, jogador que tem velocidade, faz o drible em cima do zagueiro do Fluminense e faz um belíssimo gol para a equipe do Fortaleza nesse jogo interessante pelo Campeonato Brasileiro. Contra o Sport, ele vai atacar esse espaço, o zagueiro do Sport voltando, né, correndo ali, ele consegue recuperar essa bola e fazer o seu gol. Então é um jogador interessantíssimo que pode ajudar o Santos no decorrer da temporada. O Santos que tem bastante dificuldade nesse início de temporada, até com o próprio Vojvoda, tem até o seu trabalho aí bastante contestado, mas ele tenta aí, aos poucos, tentando encontrar os seus principais jogadores, vai trazendo jogadores que vão pensando na ideia de jogo do seu treinador, e o Moisés é um desses jogadores que jogaram com o Vojvoda e foram muito bem quando o treinador ainda era técnico da equipe cearense, mas é um jogador que chega nesse Santos cercado ainda cercado de dúvidas, mas é um jogador bastante interessante que, na minha opinião, chega para ser titular do Santos na mão do técnico Vojvoda, um jogador que tem a confiança do treinador, então, ao meu ver, ele chega para ser titular do Santos. Mas eu quero saber a sua opinião, torcedor santista, o que você pensa e o que você acha
desse possível reforço, Moisés, que está muito avançada essa negociação com o atacante de 29 anos. Eu quero saber a sua opinião. Escreva pra gente nos comentários, eu vou ler aqui no nosso canal. E lembrando que o nosso canal tem uma meta muito agressiva, que é chegar aos 20 mil inscritos. Contamos com o seu like, com o seu compartilhamento e o principal, com a sua inscrição, para que nós possamos chegar em mais e mais torcedores. O vídeo de hoje, então, falamos sobre o atacante Moisés, fica muito próximo de ser o novo reforço do Santos para 2026. E o nosso Fala Adriano Esporte Clube se encerra por aqui. Até o próximo vídeo, até lá então. Tchau, tchau.